Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de meditações. Hoje nós vamos estar aqui fazendo uma meditação sobre o sentimento que nós desenvolvemos em relação a nós mesmos e aquilo que está à nossa volta, que é uma tendência que nós temos, né, em desenvolver uma visão de que nós somos o centro de tudo, que todas as coisas que ocorrem, elas devem ocorrer para nos beneficiar, ou do contrário, elas acabam ocorrendo, né, para nos trazer algum prejuízo. E a nossa visão de mundo acaba criando essa relação de centralismo da nossa pessoa em relação a tudo que ocorre à nossa volta. E parece ser uma tendência que não é exclusividade de pessoas comuns ou pessoas pouco espirituais ou pessoas com pouco dinheiro ou muito dinheiro, mas é uma tendência realmente do ser humano. Quando nós paramos, né, e vamos atentar para as situações, ou seja, como os processos eles ocorrem, como as situações se desenvolvem, se nós atentarmos com paciência, e vamos notar aí que esse processo se dá na vida de todo mundo e que ele ocorre em consequência de várias ações, independente da vontade ou não de determinadas pessoas. E aí a gente passa a entender que muitas coisas em que nós temos essa impressão que acontecem por nossa causa e em relação a nós, na verdade são consequências de atos até despretensiosos de outras pessoas, e nem sempre o alvo somos nós, mas muitas vezes nós estamos próximos desse alvo ou acabamos representando esse alvo de alguma forma. E não porque o valor esteja em nós mesmos, mas por quanto as pessoas veem de alguma forma a necessidade, né, de tanto ou direcionar ou de tomarmos, né, como referência de determinada coisa. E ninguém acaba escapando dessa situação. É importante que nós consigamos, né, discernir quando essas situações acontecem, para que não sejamos aí levados a um abatimento por conta de acharmos que aquilo que acontece ou que outras pessoas estão tomando atitudes sejam sempre contra nós. E também o contrário é verdade, que nem tudo que acontece à nossa volta também tem que ser para o nosso benefício ou como alvo nos agradar. É bastante interessante que nós vamos também observar isso na própria palavra de Deus. E entre os muitos textos que nós poderíamos destacar, eu citei um que está no livro do profeta Samuel, no capítulo 8, cujo livro narra a história, né, de Samuel após ter tido um ministério muito bem sucedido. Esse capítulo ele vai centrar ali no tempo da velhice de Samuel, e nesse tempo ele vai constituir seus filhos juízes, né, numa cidade chamada Berseba, mas os seus filhos não vão ter o desempenho nem as atitudes ali aguardadas e esperadas pelo povo. Mas então esse povo, eles vão pedir um rei e vão alegar justamente a velhice de Samuel, né, como principal motivo, visto que os seus filhos não estavam sendo capazes de andar no caminho que Samuel andava. Acontece que Samuel, quando recebe essa notícia, sendo ele, né, um grande profeta, ali o sacerdote, juiz, responsável por várias situações a nível religioso, né, ali do cumprimento da lei dos judeus, do povo de Israel, melhor dizendo, acontece que ele vai levar essa questão ao próprio Deus e vai dizer que o povo o está rejeitando. Mas ele vai ficar surpreso, porque ele vai ouvir de Deus que o povo não está o rejeitando, mas está rejeitando sim ao próprio Deus.
e que desde que ele tirou aquele povo do Egito, ou seja, bastantes séculos, né, muitos séculos atrás, ele vai estar ali simplesmente vivendo aquilo que Deus já vivia há bastante tempo, porque o próprio Deus vai dizer para ele que eu tenho experimentado esse sentimento porque esse povo faz isso a mim desde que eu os tirei do Egito, mas agora o fizeram a ti. Então essa é a resposta que Deus vai dar para Samuel. Então Samuel, ele na verdade, ele vai estar sentindo o que Deus sente. Essa rejeição, né? Samuel, ele direcionou para ele mesmo, e Deus está fazendo questão de esclarecer que não é em relação a Samuel, mas é em relação ao próprio Deus, que eles não querem obedecer e andar nas suas leis. E Samuel, ele era um representante de Deus, que aquilo não tinha a ver com a pessoa de Samuel, mas sim em relação a Deus. E nós muitas vezes podemos andar também por esse caminho quando somos representantes, né, de um órgão, de uma instituição, de uma situação que se coloca para que nós tomemos uma posição, e às vezes nós podemos acabar entendendo que o alvo da situação aí sejamos nós, mas nós devemos estar atentos para aquilo que se desenvolve, podendo ali discernir de maneira correta, para que nós possamos também reagir da maneira correta e tomar as atitudes da maneira correta, de maneira mais sábia, quando nós conseguimos compreender a verdadeira motivação pelas quais as coisas acontecem e muitas vezes se desenrolam na nossa própria vida. Então, nós, a partir desse momento, somos mais capazes de tomar determinadas atitudes e também de colocar as coisas numa devida direção, quando nós somos capazes de entender a motivação que faz com que determinadas coisas venham a acontecer no nosso cotidiano, na nossa vida particular, na nossa vida, né, de trabalho, na nossa vida espiritual. Todas essas circunstâncias, elas tendem a nos afetar, e quanto melhor nós as compreendemos, mais capazes nós seremos de dar um tratamento para essas situações de acordo com a vontade de Deus. Então, que nós possamos meditar nessa palavra e entender, né, como as coisas acontecem, que nós não somos o centro do mundo, o centro de todas as coisas, mas que muitas vezes estamos numa determinada posição a que vai exigir de nós um posicionamento e também um discernimento de acordo com a vontade de Deus. Que Deus esteja abençoando a todos nessa hora, que possamos entender a sua palavra, guardar a sua palavra e sempre guardando em nosso coração, né, o pensamento de examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.